temos a legitimidade, os pedidos, valor da causa será o valor que você pretende receber. Se for uma obrigação de pagar, o valor atualizado do débito, conforme a gente viu no primeiro horário, conforme o demonstrativo de débito, o valor total que você pretende receber é o valor da causa. O que você vai demonstrar, portanto? O direito, que é a prova escrita, você vai demonstrar o que gerou essa prova escrita para que o juiz, ao receber, ele faça o juízo de admissibilidade. E aqui a gente tem alguns probleminhas. Então, o juiz, quando ele recebe a petição inicial de uma ação monitória, ele vai fazer o juízo de admissibilidade como outra qualquer. Só que aqui tem algumas particularidades que a gente precisa analisar. Então, primeiro, são as opções que você já conhece do juiz de admissibilidade. Indeferimento da petição inicial. Esse indeferimento da petição inicial nos termos do artigo 330. A improcedência, que é raro acontecer aqui, mas pode. Liminar do pedido, artigo 332. E ele pode determinar a emenda. Aí aqui nós temos o seguinte cenário: o juiz que não confiar na idoneidade da prova escrita, ele vai determinar a emenda da petição inicial. E aí aqui a gente tem a seguinte situação: se o juiz determina a emenda, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova documental, o juiz vai intimar o autor para emendar. O autor pode emendar ou não. Então, o autor intimado para emendar. O autor pode emendar ou o autor pode não emendar. Se o autor não emenda, processo extinto, com ou sem mérito? Sem mérito. Se o autor emenda a pensão, vai seguir procedimento comum. Vai marcar audiência de conciliação, vai contestar, vai ter audiência de instrução e julgamento. Acabou a ação monitória no procedimento especial. Continua com o nome de ação monitória, mas o rito passa a ser o rito do procedimento comum, artigo 700, parágrafo 5º do Código. Essa é uma das surpresas da ação monitória. Professor, então, para mim não compensa ajuizar ação monitória se eu tiver uma prova escrita da qual o juiz tenha dúvida sobre ela. Então, se eu verificar que a minha prova é muito frágil, se eu verificar que a minha prova pode facilmente ser fraudada, por exemplo, mensagem de WhatsApp. Só a mensagem do WhatsApp, sem aquele relatório que envia por e-mail e tal, que vem criptografado, só o print da mensagem é frágil. Qualquer um sabe que pode entrar lá na internet e simular uma conversa do WhatsApp com qualquer pessoa. Então, muitas vezes o juiz, se ele duvidar da idoneidade dessa prova, ele
virar procedimento comum, vai demorar para desenrolar isso tudo. Então, o ideal é que o juiz não mande negar. Mas se o juiz mandar negar, vai virar procedimento comum. O procedimento comum vai ser basicamente um procedimento de conhecimento? Sim, é um processo de conhecimento, uma ação de cobrança, por exemplo. Então, ali vai ter audiência de conciliação, contestação, impugnação, instrução e julgamento. Aí tem sentença, aí que manda pagar. Então, perdeu a natureza que a gente queria, né? Agora, se o juiz faz o juízo de admissibilidade e a petição inicial está ok, tudo certinho, aí sim ele determina a citação mais o quê? Mais a expedição do mandado para cumprimento da obrigação. Esse é o melhor cenário. O juiz fazendo um juízo de admissibilidade positivo e sendo evidente o direito do autor, defere a expedição do mandado, artigo 701, para que seja cumprido no prazo de 15 dias. Acrescido de custas e honorários fixados em 5%. Aí é o melhor cenário. Certo? Quais os meios de citação eu tenho aqui? Qualquer meio de citação é admitido na ação monitória. Edital, hora certa, eletrônica, correio, todos os meios de citação aqui são admitidos. Professora, beleza, o réu citado poderá. Então, quais são as hipóteses do réu? São 4 hipóteses. São 4 hipóteses do réu citado. O que ele pode fazer? Primeiro é o melhor, né? Qual que é a primeira hipótese? Cumprir a obrigação. E aí, se ele cumpre a obrigação, que é a hipótese 1, qual é a consequência? Extinto com resolução de mérito. E qual o presentinho? Fique isento do pagamento das custas. Isso cai bastante em prova, tá? Prova de concurso. O pessoal pega você aí para confundir você com a execução. Porque na execução, se ele paga em 3 dias, ele tem desconto dos honorários. Que lá na execução foram fixados em quantos por cento? 10, né? Aqui é 5, né? Aí lá no 10 ele tem desconto de metade. Aqui não. Aqui o desconto não é bem um desconto. Aqui ele fica isento off, né? É off das custas, tá? Então na opção 1 ele fica off das custas, que é ele pagar, que é ele cumprir. Então o réu citado, primeiro ele cumpre a obrigação. Se ele cumpre a obrigação, ele fica isento do pagamento das custas. O segundo melhor cenário é o artigo 701, parágrafo 2º, que é quando se torna título executivo judicial. Então, o segundo cenário é a inércia. O réu citado não faz defesa, não paga, consequentemente torna-se título judicial. Isso não cumprir. Isso se ele não cumprir, não pagou e nem fez defesa, ficou quieto, foi citado e não fez nada. Aí o que o autor vai fazer?
ficou bom, melhorou. É isso que eu quero, receber. Eu não, o credor. Né? Certo? Então, primeira opção, pagar, cumprir, off das custas. Segunda opção, não fazer nada, inércia, não apresentar defesa, não cumprir, torna-se título judicial. Professora, mas a gente que tem que cuidar desse prazo. Você, que credor, que tem que cuidar desse prazo. O que geralmente vai acontecer? A lei diz que não precisa de nenhuma formalidade, está vendo ali? Independentemente de qualquer formalidade. Mas na prática, o que faz a gestora da vara? Voltou o mandado positivo, deu um prazo de 15 dias, ela certifica. Certifico que transcorreu o prazo de 15 dias e intime-se o autor para requerer o que entender de direito. O que ele entende de direito, que é a hora de fazer o cumprimento dele, que é a hora que o aluno fala, e agora, professor, faz o quê? Eu tenho que vir com a resposta. Agora nós vamos fazer cumprimento de sentença. Terceira opção, você já conhece esse cara. A terceira opção é o parcelamento, artigo 916. Pode ser que a professora cobre parcelamento de novo? Pode ser, mas agora aqui, né? Não muda nada, as regras são as mesmas. Então, eu acho que para vocês talvez não coloquem, mas vai ter turma que eu vou colocar lá, como discursiva. O que se trata do parcelamento permitido na ação monitória? Mesma coisa do semestre passado, uma entrada de 30%, uma entrada do valor total da dívida. Então você vai pegar aquele 1.770 que nós encontramos aqui, vai pagar 30% de entrada, os outros 70% vai parcelar em até quanto? Com juros e correção. Deixou de pagar uma das parcelas, o que acontece com as outras? Vence antecipadamente mais pagamento de multa de 10% sobre o valor das parcelas que ele não pagou. Tá? Então, 30% até 6, pode 4? Pode 5? Pode. Até 6. O que eu quero que vocês guardem é o vencimento antecipado das outras, caso ele não pague. Então, parcelou em 4, só pagou a primeira e a segunda. O que aconteceu com a quarta, a terceira e a quarta parcela? Venceram junto com a segunda parcela. Então, ele agora está devendo 3 parcelas, mais 10% de multa sobre o valor das que ele não pagou. Primeira opção, a opção 2 é o título judicial. A inércia. Opção 2 é a inércia. Torna-se título judicial. E a opção 3 é o parcelamento. E a opção 4 são os embargos monitórios. Vou conversar sobre eles. Primeiro, a gente já fez um quadro bem resumidinho aqui, que os embargos monitórios não se confundem com embargos à execução. Embargos monitórios têm caráter de contestação. Embargos monitórios vai dentro da ação monitória. Estrutura de contestação. A Ana Clara me procurou e falou, professora, como é que eu faço isso? É uma estrutura de contestação. Só respondi que ainda não tinha tido aula. Se não tiver tido aula, eu falo para ela, você sabe a resposta. Né? Então, você contesta a ação. Você contesta a ação monitória. Você vai falar das preliminares de uma contestação, ilegitimidade, inépcia da petição inicial, interferimento da petição inicial em razão da prova escrita. Vai falar, não fui eu que assinei. Porque o que acontece aqui? Depois
posso alegar qualquer matéria nos meus embargos. Então, vamos anotar aqui sobre os embargos monitórios. Eu vou abrir aqui um tópico aqui para vocês. Ó. Primeira coisa sobre os embargos: tem caráter de contestação. E com isso já difere dos embargos à execução. Então, primeira coisa, então aqui os embargos monitórios. Cuidado, tem doutrinador que entende, não é um entendimento do STJ, mas entende que teria caráter de ação. Mas o STJ tem entendido, e grande parte da doutrina entende que sim, embargos monitórios têm caráter de contestação. Embargos monitórios têm efeito suspensivo. Olha lá. Tem efeito suspensivo. Embargos monitórios não precisa de garantia. Independe de garantia. Independe de garantia. Posso alegar qualquer matéria. Isso aqui é igual ao embargo de execução, né? Eu sou livre para alegar qualquer matéria. Só que você lembra que tinha uma matéria chamada excesso de execução? Lembra desse excesso? Lembra? Excesso de execução, que aqui é excesso de valor. Você lembra? Quando eu alegava excesso, esse excesso, o que eu tinha que juntar? O cálculo. E se eu não juntasse o cálculo, o juiz analisava o meu pedido? Não, aqui é exatamente a mesma coisa. Então eu sou livre para alegar qualquer matéria, e quando alegar excesso de valor, precisa demonstrar o quê? O cálculo. Se não juntar o cálculo, o juiz analisa? Não. Mesma regra. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, deve declarar o que entende correto por meio do cálculo. Não apontado o valor correto, sendo este o único fundamento, os embargos serão rejeitados liminarmente. Havendo outro fundamento e não juntando o cálculo, o que vai acontecer? O juiz não vai analisar o pedido. Professor, e se eu assumir que eu devo? Então, eu fiz os embargos e eu assumi que eu devo valor incontroverso. O que é mesmo valor incontroverso? É o que eu concordei? É o que eu concordei ou o que eu não concordei? O que eu concordei. Incontroverso. Ninguém está brincando. É incontroverso. Controvertido, briga. Controvertido, briga. Incontroverso, não tem briga. Então, se ele está me pedindo R$1.000, eu juntei o cálculo e falei que devo 700. Qual é o valor incontroverso? 700. Incontroverso, 700. Eu estou reconhecendo que eu devo 700. Qual é o valor controvertido? Os 300. A gente está brigando para saber se eu devo ou não mais 300. Igual as verbas incontroversas. E verbas igual aquela que concorda os reclamantes e reclamados. Todo mundo sabe que deve o FGTS 40%. Devido, ponto. Amor. Aqui eu sei que é devido 700. Assumi
ele deu 700. Só que quanto que ele quer? 1.000. Então qual é o valor controvertido? O que o juiz vai fazer? A parcela incontroversa eu já posso fazer cumprimento de sentença em apenso. E a parcela controvertida segue nos embargos monitórios. Então eu pego aqueles 700 que ele reconheceu e já faço o cumprimento de sentença. Os outros 300 a gente continua brigando. Certo? Olha lá, a critério do juiz, os embargos serão em apartados. Apartado ou apenso, constituindo pleno direito, título executivo, judicial, em relação à parcela incontroversa. Então, o valor que nós concordamos. Então, aqui eu tenho o credor, cadê os bracinhos dele, né? O credor que é 1.000, devedor 700. Qual é o denominador comum? 700. Certo? Apresentados embargos. Embargos têm caráter de. Portanto, quem vai falar depois? Autor. Autor intimado para impugnar em quantos dias? Quantos? Chuta aí. 15 dias, né? Então, o autor será intimado para responder os embargos em 15 dias. E a partir daqui vai seguir procedimento. A partir daqui segue procedimento comum. Que é igual a emenda. Aqui, ó, nós estamos no número 4. Ele optou por fazer defesa. Ele faz a defesa, fala o que ele quiser, é uma defesa dentro dos próprios autos. Aí o juiz intima o autor para impugnar. E a partir daqui segue procedimento comum, audiência de instrução e julgamento, perícia, até chegar na sentença. Então, cada caminho aqui é uma consequência, né? Cada escolha aqui é uma consequência. Professora, eu posso fazer reconvenção? Pode. Diz o legislador que admite-se a reconvenção. O que é mesmo a reconvenção? O contra-ataque do réu dentro da contestação. É possível na ação monitória, sim ou não? Sim. Admite-se a reconvenção na ação monitória, mas é vedado o monstro jurídico que só aparece aqui. Reconvenção da reconvenção. O que seria isso? É isso mesmo, tá pensando? Então eu sou o autor contra o Enzo. Aí o Enzo faz embargos monitórios com reconvenção. Pode? Pode. Reconvenção é admitida na ação monitória. Aí você é intimada, certo? Eu não sou autora. Aí eu sou intimada, o que eu vou ter que fazer, Enzo? Impugnar os embargos e contestar a reconvenção. Aí eu invento de querer fazer uma reconvenção dentro da minha contestação. Pode? Não. Rebater ou rebatido. Não pode. Então presta atenção. Se te perguntarem, é admitida a reconvenção na ação monitória, sim ou não? Sim. O
Sentença. Essa sentença é aquela que rejeita ou acolhe os embargos. Se rejeitar os embargos, quem ganhou? Se rejeita os embargos, quem ganhou? O autor, que é o credor. Então agora sim, finalmente virou título judicial, pode fazer cumprimento de. Então olha só, coitado do credor, né? O credor entrou com a ação achando que ia ganhar em 15 dias. Não foi isso? Só que o réu foi lá e fez. Ele teve que esperar tudo isso aqui até chegar na. Quando finalmente na sentença o juiz rejeita os embargos. E agora sim virou um título judicial. Agora sim ele pode fazer cumprimento de. Qual o recurso cabível da decisão que acolhe ou rejeita os embargos monitórios? Se é sentença, o recurso cabível é apelação. Atenção, tenho 2 réus. Saiu agora quentinho da STJ. 2 réus, Enzo e Luana. Credora, o Enzo assinou uma folha de papel para mim dizendo que vou pagar. A Luana falou: se o Enzo não pagar, eu pago. Então, um assinou um papel, outro assinou outro papel e eu fiz ação monitória contra os 2. Certo? O Enzo fez embargos monitórios. Citado, fez embargos, não pagou, fez embargos monitórios. A Luana também foi citada e fez embargos monitórios. Aí a Luana veio e falou: não, eu sou parte ilegítima. Eu não assumi compromisso nenhum. Na verdade, é o Enzo que está assumindo esse compromisso. Aí o juiz reconhece a ilegitimidade do litisconsorte. Quem é o litisconsorte? Na verdade é sem sorte, né? Porque é a Luana. O litisconsorte é a Luana. Por que sem sorte, professora? Porque o juiz está deixando só o Enzo sozinho nessa. Então o juiz excluiu a Luana. Essa decisão do juiz que exclui o litisconsorte é decisão interlocutória ou sentença? Decisão interlocutória ou sentença? O processo para ou continua, Enzo? Continua. Se continua, é decisão interlocutória ou sentença? Decisão interlocutória, qual é o recurso cabível? Agravo justiça. Tá? Então, a decisão do juiz que excluiu o litisconsorte não é sentença, é decisão interlocutória. Por fim, o último ponto para a gente ir embora. Aqui, você concorda comigo que essa prova escrita ela é bem frágil? Qualquer papel escrito, devo, não nego, para quando posso, é um título, é uma prova escrita. Por conta disso, o legislador ele pode punir tanto o autor quanto o réu por litigância de má-fé. Então, se o juiz, no decorrer do processo, verificar que houve litigância de má-fé do autor ou do réu, pode condenar por litigância de má-fé num valor de até 10% do valor da causa. Então, olha lá, o juiz pode condenar o autor que ajuizar a ação indevidamente e de má-fé em desfavor do réu, sendo condenado a 10% de multa. O réu também poderá ser condenado por litigância de má-fé e responderá pelo pagamento de 10% de multa. Então, se perguntarem para vocês, na ação monitória é previsto expressamente a possibilidade de condenação por litigância de má-fé de ambas as partes, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tanto o autor quanto o réu podem ser condenados por litigância de má-fé. Certo, senhores? E aí eu coloquei no material de vocês também
precatória RTV? Acho que não. Então, pode sim ter ação monitória contra a Fazenda Pública. O réu é o Estado, o réu é o município. Só que quais as regras aqui? A Fazenda Pública ela vai ser citada para apresentar embargos no prazo de 30 dias, porque a regra qual é o prazo para os embargos? 15. E se é a Fazenda Pública, qual vai ser o prazo? 30. Se a Fazenda Pública não fizer embargos, vai virar título judicial. E aí você já pode pedir precatória RTV? Não. Vai abrir prazo para a Fazenda Pública fazer impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 30 dias. Então, tomar cuidado com a Fazenda Pública, porque o prazo para ela é em dobro e contra ela não tem multa, não tem custas, vai ter só os honorários, mas vai seguir a regra da execução contra a Fazenda Pública, que nós vimos no semestre passado, que a Fazenda Pública ela não é citada ou intimada para cumprir a obrigação. Ela é citada ou intimada para fazer defesa no prazo em dobro. Olha aqui uma decisão que eu trouxe para vocês do nosso Tribunal de Justiça. Olha lá. Recurso de apelação civil, ação monitória contra a Fazenda Pública do município. Possibilidade da revelia, não aplicação ao ente público, obrigação comprovada, descumprimento do ente, juros, em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação da prova escrita, sem eficácia de título executivo. Logo, sendo devidamente instruído a ação com o documento, tem que ser julgado procedente. Então, o autor lá cumpriu com o papel de juntar a prova escrita. Não se aplicam os efeitos da revelia, que aqui para nós é constituir título judicial e já poder fazer o cumprimento de sentença, que é a hipótese 2 da inércia. Entretanto, no caso de inércia do ente público, na apresentação da impugnação via embargos, forma-se título judicial. Então, a regra é a mesma. Aqui que muda? Convertendo-se em execução, propiciando a Fazenda Pública oferecer embargos da execução. Professor, então, que na verdade a gente sabe que não é embargos da execução, está errado, deveria ser impugnação ao cumprimento de sentença. Mas finge que o desembargador errou materialmente. Então a ideia é o quê? A Fazenda Pública ela não vai ser intimada para cumprir. A Fazenda Pública vai ser intimada para apresentar defesa. Não faz defesa, vira título judicial e continua mais um prazo para ela fazer outra defesa. No prazo de quantos dias? 30 dias. Certo, senhores? Essa é para nós a ação monitória. No material de vocês eu deixei a oposição, mas a oposição a gente vai tratar no final. Eu vou levar a oposição e eu vou tratar os procedimentos de legislação